casa que não era minha. Aí apareceu o advogado da porta de cadeia e mandou colocar água no meu nome e tomar a casa dos outros por uso capião. E eu falei, eu não sei se é pouco, eu não sei qual é o teu problema, mas eu sei do seguinte, você está querendo que eu cometa um crime antes de um crime físico, um crime espiritual, que vai tirar toda a minha autoridade do mundo espiritual. Porque se eu fizer isso, eu estou cometendo uma infração espiritual e financeira. Então, tudo que é trambique, tudo que você faz de forma ilícita é um pecado financeiro. O que eu vou falar para vocês sobre dízimo, oferta, ofertossado e voto? Não tem como dizer para vocês que é diferente. O que vai movimentar a tua vida no mundo espiritual é dízimo, é voto, é ofertossado. Isso vai movimentar, quebrar cadeias na tua vida espiritual concernente ao mundo financeiro. Então, o que é pecado financeiro? Eu compro e não pago. Eu minto, dou uma volta nos outros. Eu me aproprio indevidamente daquilo que não é meu. Pecado financeiro. Então, o que Deus falou para Joel? Pega os ministros, coloca entre o alpendre e coloca entre o altar. E começa a fazer o povo a clamar por arrependimento. O jejum do arrependimento é um negócio tão profundo que eu tinha tido um problema seríssimo e discutido muito feio com uma pessoa, me aborrecido muito gravemente, uns anos atrás. E na segunda-feira eu tinha R$800 de conta para pagar. E ali naquele sábado eu levantei da cama e o Senhor falou assim, você vai fazer um jejum por arrependimento, me pedindo perdão de cada palavra torta que saiu da tua boca, de cada coisa que você falou indevidamente. E você vai pedir perdão aquele dia inteiro e vai se arrepender. Porque no livro de Joel está escrito, você vai pedir perdão, os ministros vão convocar o povo, clamar por arrependimento e clamar por perdão. E vai estar escrito lá, quem sabe o Senhor não vai passar após você e vai deixar uma bênção na tua mão. Então o jejum de arrependimento, o que ele traz? Bênção. Aí eu fui, passei o sábado inteiro jejuando, pedindo perdão a Deus por tudo aquilo que eu tinha dito, por tudo aquilo que eu tinha feito. E eu tinha uma conta para pagar na segunda-feira. Sabe o que aconteceu com a minha vida? No domingo de manhã, uma pessoa bateu na minha porta e me chamou para ir orar uma casa lá na praia. E eu estava no jejum, levantei e fui orar a casa lá na praia. Nisso que eu estou passando pela praia, uma pessoa do comércio me gritou e falou assim para mim, pastora, vem cá, olha, eu estou com esse envelope aqui, que é uma bênção que eu tenho para te dar, e estava guardado aqui. Mas como eu não estou te vendo, eu guardei. E sabe o que tinha naquele envelope? Exatamente R$800 que eu tinha que pagar a conta na segunda-feira. Então, o que trouxe para minha mão aquela benção? Eu jejuei por dinheiro? Eu jejuei por provisão? Eu fiquei clamando a Deus igual uma louca para Deus botar dinheiro na minha mão? Não, mas foi um jejum de arrependimento daquilo que eu tinha feito e que tinha ferido o Espírito Santo de Deus. Então bati boca, gritei, ofendi, fui ofendida, discuti. E quando eu pedi perdão a Deus daquilo que eu estava fazendo, quando eu me humilhei, quando eu me arrependi, imediatamente veio a resposta do meu jejum. Entreguei o jejum no sábado e no domingo de manhã eu já estava recebendo uma bênção. Então o jejum de arrependimento, ele vai te fazer entrar na posição de techuvá, que é você olhar o caminho que estava errado, o caminho que estava torto, você vai se arrepender, vai clamar por arrependimento, vai endireitar as tuas veredas e imediatamente Deus libera uma bênção da tua vida. Dos outros. Como é que eu vou jejuar para Deus liberar uma bênção financeira na minha vida se eu estou fazendo tudo errado? Como é que eu vou jejuar para eu ter uma bênção sentimental no meu casamento se eu estou do lado de fora, estou adulterando? Não tem como. Como é que eu vou jejuar por uma promoção no trabalho se eu retenho dízimo, se eu retenho oferta, se eu engano, se eu roubo, se eu compro e não pago? Então o teu jejum não vai valer de nada.
é melhor um jejum de arrependimento, consertar a vereda, voltar para o posicionamento antigo e fazer o que é certo, do que você estar ali clamando por algo que você não vai receber por conta de quê? Desalinhamento. Não tem como. Né? Então, quando vocês saírem daqui, 3 jejuns vocês já estão convocados a fazer. Arrependimento pelo pecado espiritual, pelo pecado sexual e pelo pecado financeiro. Faz uma guerra muito pesada no mundo espiritual, né? Em Mateus 9:11, Jesus compartilha a importância do reino. João Batista havia profetizado sobre o reino, mas está agora na prisão e a administração estava mudando. Em Mateus 9, os líderes que faziam parte do odre de João Batista questionam o novo odre que Jesus está moldando. Jesus explica a nova metodologia do odre e no capítulo 11 relata o que ele está fazendo em resposta às perguntas de João. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que até esse momento não existiu outro maior do que João, mas estamos mudando da temporada de preparação do caminho para a temporada de criação de uma nova administração. Ao mudarmos para a nova administração, aqueles em transição para a vida do reino serão maiores do que aquilo previamente experimentado e moldado por João. Essa foi uma grande mudança. Foi a mudança de uma temporada para outra. Cristo constituiu e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu vou ver. Apocalipse 1:5. Evangelho da salvação e Evangelho do reino. Governo. Principais características do reino. O reino de Deus tem um rei, Jesus. Tem um governo, uma lei, legislação. Tem uma cultura, é boas novas, acesso a Deus por meio do sangue e ressurreição de Jesus. Não tem por base padrões e estruturas humanas. Está além do pensamento natural da humanidade. Não pode ser alcançado por ambição. O reino de Deus tem provisão, tem um território, tem uma atmosfera, tem seus profetas, trabalha nos 5 ministérios, tem vigias, intercessores, tem tesoureiros, tem uma frequência, uma música, um som, tem líderes comprometidos, tem poder. O reino é para aqueles que querem crescer em maturidade e não permanecer na infantilidade. Então, olha aqui. O que acontece? O Evangelho do Reino e o Evangelho da Salvação. Qual é a característica do Evangelho do Reino? O reino de Deus, ele tem um rei, e ele tem um governo, e ele tem uma lei. Então a Bíblia vai dizer que o Senhor nos constituiu sacerdote, e ele nos deu um governo. Ele falou que ele pegou Adão, colocou Adão dentro do Éden, e falou, você vai governar sobre todas as coisas. Só que o pecado de Adão tirou a autoridade de Adão poder governar sobre o reino que Deus tinha colocado ele. Então o pecado, ele tira a tua autoridade e você perde o governo. Quando você perde o governo pelo pecado, você não consegue governar tuas emoções, tua mente, a tua vida espiritual, a tua casa, porque o pecado, ele te rouba a autoridade. Não tem como alguém dizer que vive numa vida de pecado e que ele tem autoridade sobre todas as coisas. Não tem como você ter autoridade se você vive uma vida onde você quebra o tempo inteiro o princípio. Então a Bíblia vai dizer que Jesus, ele era o Adão carnal que foi lá e pecou. E a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas aí Deus pega o Adão espiritual, que era Cristo, e ele pega Cristo e faz Cristo ser perfeito e em estatura em todas as coisas. Veio como homem, não teve usurpação ser igual a Deus, e ele faz Cristo cumprir todos os princípios da palavra
para que ele recuperasse a autoridade que foi perdida no Éden. Então o reino de Deus, ele tem um governo, e esse governo, ele te dá autoridade que você só tem quando você não quebra princípios espirituais, entendeu? Vou botar um cafezinho aqui, Maria. Meu Deus. A terra está na expectativa dos filhos de Deus. Mateus 28, 18. A grande comissão, Marcos 16. Aqui ele nos direciona a manifestação do reino. No texto de Mateus, Jesus orienta a formar discípulos. Em Marcos, ele direciona a ganhar alma. Os sinais irão acompanhar os que creem. O Evangelho da Graça nos alcançou e nos deu a salvação. Estávamos mortos na natureza de Adão. Logo em seguida, começamos o Evangelho do Reino, passamos a ter participação na transformação. A igreja passou muito tempo apenas no Evangelho da Graça, passivos, apenas recebendo. Depois que alcançamos a salvação, iremos ser agentes de transformação na vida de outros. Os sinais definem os cidadãos do Reino. Expulsar demônios, curar enfermos, falar novas línguas. Então, por que expulsar demônio, curar enfermo, falar novas línguas são sinais que definem o cidadão do reino? Porque não é uma regra, mas normalmente aquele que é um cidadão do reino, aquele que está alinhado e que tem autoridade, automaticamente ele vai manifestar sinais. Está com muito calor aí? Bom, ele vai manifestar sinais porque ele tem autoridade e os espíritos malignos se sujeitam à autoridade dele. Olha! Para entender de libertação, precisamos mudar o conceito de pensar na vida do ser humano. Fomos ensinados que somos miseráveis pecadores e agimos como miseráveis, sempre mendigando. Então, nós somos pobres, miseráveis. Eu já vi cada oração no monte que me dá até pavor. Até Deus, eu sou pobre e miserável. Jesus, meu irmão, você não é pobre nem miserável. Glória! Em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Você foi eleito sacerdote de um reino que tem um governo. Você é filho, você é feitura das mãos do Senhor. E como filho, você não é miserável. Então o que nós precisamos entender? Que nós precisamos aceitar e receber a paternidade de Cristo na nossa vida. Agora você já reparou que pessoas que têm problema, por exemplo, dentro da minha casa, teve esse problema do meu ex-marido ir embora e meus filhos ficaram aqui praticamente sem pai. Então, crianças que são criadas dentro desse conflito familiar, que o marido foi embora, pai separado, eles têm uma dificuldade de aceitar a paternidade de Cristo. Por quê? Porque a figura do pai, pela psicologia, pela psicanálise, é uma figura representativa de autoridade, de governo, de posicionamento. E quando aquela figura ela sai, existe um buraco existencial que só Cristo pode preencher. Mas se eu tenho dificuldade no relacionamento com meu pai, automaticamente eu posso estar transferindo meu problema de paternidade com a minha paternidade de Cristo. Então eu acabo gerando raiz de amargura, raiz de rejeição, raiz de abandono. Eu sou o coitado, eu sou a vítima. O meu pai da terra me abandonou, o meu pai não me ama. Mas você precisa receber a paternidade de quem? A paternidade de Cristo sobre a tua vida. Ela é maior do que a paternidade do homem. Eu me sujeito a princípio, se eu me sujeito ao governo de Cristo na minha vida, se eu me coloco debaixo de obediência, eu estou me sujeitando à paternidade de Cristo. Aí tem gente que fala assim, não, estou me sujeitando à paternidade de Cristo,
mas de vez em quando aperta, eu vou ali na cartomante rapidinho. Eu vou ali, ó, deu ruim, vou encher a cara de cachaça. Pô, deu ruim, tô casado, vou ali adulterar rapidinho. Isso são buracos existenciais que roubam de você a paternidade de Cristo. E quando você tem um problema com paternidade, você tem dificuldade de aceitar o governo e a paternidade de Cristo na tua vida, e isso vai te dando um monte de deficiência no mundo espiritual. Ele vai falar de anjo, serafim, arcanjo, querubim. Então ele vai falar de autoridade. Cada nível de anjo que tem no céu é um nível de autoridade espiritual. Quando o diabo derrubou a terça parte dos anjos, ele levou várias classes hierárquicas de anjo. Então, dentro dessas classes hierárquicas de anjo, ele levou também principados. Então, o que acontece? O horóscopo, ele é regido por um príncipe de demônio. Cada horóscopo do zodíaco, ele é governado por um príncipe de demônio, que é um anjo caído. Então, o que acontece? Por exemplo, isso aqui não é astrologia, quiromancia, não tem nada a ver com espiritualismo. Isso tem a ver com a palavra de Deus. Cada anjo que caiu, ele gerou um príncipe de demônio, e o príncipe de demônio, ele governa aquele signo. E o signo, ele vai reger datas específicas dentro do ano. Eu nem sei mais sobre isso, já soube muito, não sei mais. Por exemplo, eu nasci em março, e o signo de peixes tem 3 ou 4 decanatos, que começa em fevereiro e vai até quase o final de março. Que eu lembro que meu pai era dia 21 de março, já era Ares. Então, por exemplo, um decanato ali de um signo, os 4 decanatos do signo, né, aquele signo de peixes ali, ele está dentro de uma data. Eu faço 15 de março de 1978, foi a data que eu nasci. Então, peixes, ele é regido por um principado de demônio, e aquele principado de demônio, ele gera com a tua vida, na data do teu nascimento, uma linha de frequência no mundo espiritual. Aí já ouviu aquele ditado? Tem gente que só nasce para sofrer. É isso. Você nasceu debaixo de um decanato, regido por um principado de demônios, e cada signo, ele tem um príncipe de demônio, e cada príncipe de demônio trabalha na vida daquela pessoa com uma linha de frequência, aonde ele vai atuar em várias áreas da vida da pessoa. Então, eu vou dar um exemplo da minha vida, porque eu já levantei isso sobre a minha vida. O meu signo é peixe. Então, peixe, ele tem o principado de Leviatã. Quando eu nasci, o principado de Leviatã, desequilíbrio emocional, síndrome do pânico, esquizofrenia, bipolaridade, ele vem trazendo amarguras, depressões, porque essa é a data do ano que eu nasci, que existe um príncipe de demônio que rege ela, e que ele vai tentar, quando eu nasci, pegar uma frequência no mundo espiritual para ter esse nível de atuação em mim. Por isso que você tem que pegar a criança que nasceu e apresentar ela ao Senhor, que eu nunca vi pastores desligando dessa criança toda a frequência de atuação decorrente do principado da data de nascimento. Meu Deus. Entendeu isso? Jesus. Aí vocês entendem como que o evangelho está raso? General. Essa questão do signo, realmente eu já acreditei bastante, eu também sou de peixe, né, de acordo com toda a data. Cada decanato tem uma linha de aniversário, horário de nascimento, não é mapa astrológico. Ah, porque ainda tem isso aí, né? Que Não você tem é mapa astrológico. ascendente de não Olha sei só, o quê, o lua mapa não sei o que lá. astrológico, mapa astrológico. Gente, vou explicar para vocês o mundo espiritual.
Nós não estamos aqui? Isso aqui é uma varanda, isso aqui é um mundo real. Só que em cima dessa varanda existe um mundo espiritual que está aqui em cima. E nesse mundo espiritual existem várias portas de acesso. Então quando tu chega na cartomante e a macumbeira fala assim, olha, eu vi isso aqui na carta, eu vi aquilo ali. Ela não está mentindo não. Por que ela não está mentindo? Porque é bíblico. A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e livra. Mas a Bíblia vai dizer que Satanás, ele acampa-se ao derredor. Então nós estamos aqui e já existe uma batalha de anjos e demônios. Anjos que estão ao redor e demônios que estão aonde? No derredor. Então você concorda que o redor dessa varanda é o que está aqui? É o que está dentro dela, o que está envolto nela? E o que é o derredor? São todas as demais partes que estão aonde? Do lado de fora. Mas quem está dentro, está vendo o que está acontecendo aqui? Está vendo? Vocês não estão vendo o que está acontecendo aqui? Vocês não estão vendo? Eu estou aqui, Patrícia. E quem está ali na piscina do lado de fora do redor, está vendo o que está acontecendo aqui? Está vendo, está vendo? Se você for ali na piscina, levanta e vai ali na piscina, por favor. É um exemplo prático, fica fácil de entender. Olha lá da piscina lá. Agora olha para mim. Está me vendo aqui? Tô vendo até melhor do que Porque a distância faz você observar os detalhes que às vezes de perto não consegue ver. Meu Deus. Entendeu? Entendeu a astúcia do diabo? Por isso que o diabo está de longe observando o teu comportamento para saber aonde ele vai entrar na tua vida. Ele não é burro. Por isso que a Bíblia diz, sabe o quê? Efésios 6,10. Tua luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ela é contra principado, potestade, legiões, hoste da maldade nos lugares celestiais. Aí eu te pergunto, hoste da maldade, aonde são os lugares celestiais na terra? Oi? Hostes. Hostes são classes de demônio. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí eu te pergunto, o mundo espiritual está aqui. Eu falei para vocês que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme livre. Então o anjo está aqui dentro, ele está me vendo. E o diabo acampa onde? Ao derredor. Então ao derredor está Satanás. Então ele pode estar ali na piscina. Ele está me vendo? Você não foi lá, tu não me viu? Então o mundo espiritual ele funciona assim. Eu entro no mundo espiritual porque através de jejum, através de mortificação da carne, através de consagração de vida, através de obediência, eu ganhei entradas de acesso no mundo espiritual. Então eu tenho visões espirituais que talvez você não tenha por conta do nível dos processos que eu passei, que me deram entradas no mundo espiritual, que me permitem enxergar além daquilo que vocês estão vendo aqui. Então eu ganhei um acesso. E o macumbeiro, ele ganhou um acesso? Ele ganhou. Porque os demônios estão no mesmo mundo espiritual. No mesmo mundo espiritual, onde estão os anjos, onde está a nossa representação espiritual, os demônios estão ali. Então se os demônios estão ao derredor, tu vai na cartomante, ela olha para você, ela fala que ela está vendo. Mas ela realmente ela está vendo. Porque ela também, através de sacrifício, através de magia, ela criou um acesso ao mundo espiritual. Só que ela é conduzida ao mundo espiritual através de espíritos malignos. E você é conduzido ao mundo espiritual através de quê? Do Espírito Santo de Deus. Então você compreende que o mundo espiritual é para todos. Por isso que a Bíblia diz que o sol nasce para justo e injusto. Tudo que sucede ao ímpio, sucede a quem? Ao justo. Entende isso? Porque é para todos. O problema é o nível de acesso que você tem. Ela ministrou uma quebra dessa frequência do trono de Leviatã no meu signo, na minha vida.
e nós quebramos algo sobre essa casa e quebramos algo no mundo espiritual e levantamos um memorial aqui dentro. Então essa casa, ela está de posse e de governo de Cristo Jesus e do Espírito Santo, porque foi levantado um fundamento espiritual aqui, entendeu? E esse fundamento primeiro foi quebrado, desligado a frequência de acessos de demônios que estavam atuando aqui dentro, porque existiram legalidades anteriores aqui dentro deste lugar. Então eu tive que tirar essa casa dessa frequência, quebrar, desligar, através de quê? Ministração de um sacerdote capacitado para isso. Então eu trouxe uma pessoa de fora, fizemos uma imersão com a galera que estava aqui, e depois ela ficou aqui mais 2 dias, e nós fizemos um trabalho específico e separado nesse lugar. Então nós fizemos um fundamento nesse quintal aqui, e eu vim sobre essa casa inteira, consagrando ela ao sangue do Cordeiro. Então você faz orações específicas para tirar da frequência de Satanás e botar na frequência do governo de Cristo. Então, é até perigoso falar, mas a Sheila já presenciou pessoas que me desrespeitaram, pessoas que me afrontaram, pessoas que me caluniaram, retornaram aqui e caíram mortas dentro do meu varanda. É mentira minha? Caíram mortas, sem pulsação, sem vida, e assim, a ponto da menina estar aí chorando e falando, vamos ter que ligar para o ML porque ela faleceu. Nesse patamar, porque essa casa não tem mais governo nenhum satânico. Pode ter guerra espiritual? Pode. Pode o demônio entrar aqui? Pode, mas no pé que ele entra, ele tem que sair. Porque aqui o governo não é dele. Aqui não tem autorização para ele estar. Aqui não tem porta de legalidade para ele permanecer. Então ele pode entrar no corpo de alguém? Pode. Tem campo de batalha hoje aqui? Tem. Mas ele tem que meter o pé. Porque aqui não tem ponto de legalidade para ele permanecer. Perdem as atitudes e autoridade. Autoridade tu não ganha com conversa fiada. Autoridade você ganha renunciando à tua carne. Autoridade você ganha no jejum. Autoridade você ganha obedecendo autoridades espirituais que estão acima da tua vida. Se você viver em contenda com teu esposo, você já perdeu a autoridade. Porque o governo da casa está sobre a vida dele. Então você precisa viver o quê? Concordância com ele. Se você perder a concordância com ele, você já perdeu a autoridade. Se você tem um patrão e você vive de guerra, de briga com ele, e você afronta ele, você já perdeu a autoridade. Porque a Bíblia diz que os reinos, governos, principados são estabelecidos por quem? Por Deus. Aí o que eu vejo? Eu chego e sinto dor na alma, gente. Quando eu entro no Facebook e eu vejo irmãozinho brigando por causa de política. Eu sinto dor na alma. Porque, gente, vamos lá, vamos entender. Vamos entender a política através das escrituras. Política não é ninguém para crente. Mentira do diabo. Sabe o que é mentira do diabo? Que o diabo quer colocar cada vez mais gente endemoniada na política para açoitar tudo de novo. Então, vem o crentezinho ignorante, que não entende, que não tem sabedoria. Lugar de crente na política. Não, lugar de crente é onde ele quiser estar. É onde ele determinar estar. Porque a Bíblia diz que onde eu botar meu pé, a ponta do meu pé, Deus vai me dar aquele lugar por herança. Eu posso ir no pagode, eu posso ir dentro do inferno, que isso não muda o meu caráter com Cristo. Principalmente se quem me mandar lá dentro for Deus. Aleluia. Olha que a prova viva aqui dentro. Eu vou contar para vocês. Não grava não, que isso dá ruim. Recebendo um Bolsa Família e ter churrasco na minha casa. Você chegar lá, nunca faltar o danone dos meus filhos. Você chegar lá, nunca faltar o arroz com feijão lá. Eu bati na porta de um crente aqui em algum lugar para pedir alguma coisa ao alguém. Você já viu pedir alguma coisa a alguém? Mas os empresários paravam na minha porta com 3, 4 cesta básica
E eu que estava na prova, ainda estava doando comida para abençoar os outros. Que pode isso? Deus faz ou Deus não faz? Faz. Só que sabe por que Deus faz? Porque o governo da minha vida é de Cristo. Para eu pegar e falar assim, vou ali tomar um banho de piscina, eu só vou se Cristo me mandar ir. Eu só faço o que Deus me manda. Eu só vou onde Ele quer. Eu só falo o que Ele quer. Eu desagrado a homens, mas agrado a Deus. Eu não tenho o menor problema de desagradar a ser humano nenhum. Ah, tua mãe é teu primo, não sei quem. Meu irmão, sabe o que Jesus disse? Sabe por que as pessoas perdem o governo? Porque elas estão mais preocupadas em agradar a vida dos outros do que agradar a vontade de Deus, para mostrar muitas das vezes uma falsa santidade que Deus não está nela. É a santidade de aparência, a religiosidade que impede de você trazer vidas para Cristo, porque tu está desprezando aquilo que Cristo quer colocar na tua mão para tu cuidar. Pedro foi na casa de Cornélio. Sabe qual é o problema de muito ser humano? É que ele recebe um cargo eclesiástico, ele recebe um nível de autoridade, um nível de... Aí ele acha que ele pode desprezar as pessoas. E não é dessa forma. Pedro era apóstolo, e ele chega na casa de Cornélio, e ele vê um monte de animais sacrificados a ídolo. E ele olha para Deus e fala assim, ô Jesus, não vou comer isso aí não. Olha aqui, ó, não vou comer isso que está aqui não. E Jesus vira para ele e fala assim, não torne impuro aquilo que eu já santifiquei. Sabe o que a gente tem que ter cuidado? É que a gente torna impuro e sujo coisas que o Senhor já santificou. Aleluia. Aí, eu queria comer. Grava isso não que dá ruim, varão.